Olá, saudações amigos e amigas, estamos aqui para mais um episódio do Momento de Transcender. Começamos agradecendo a todas as questões que vocês têm enviado para nós e esperamos aí de alguma maneira alcançar os nossos objetivos com a gravação destes vídeos, que é propor um momento de diálogo, de reflexão e de partilha de temas variados sobre o transcendentalismo. A primeira questão que nós vamos trazer aqui para o Momento de Transcender, que chegou até nós através do nosso e-mail, é a seguinte: já que o momento é de transcender e já sabemos o que seria isso, resta saber quem é, em última instância, o ator da transcendência. Pois é, nós trouxemos essa pergunta para cima, ela não foi a primeira que chegou, mas porque ela está completamente atrelada ao nosso vídeo anterior, em que nós falamos justamente o que significa transcender, afinal de contas. Correto? Correto, nós estávamos justamente apontando alguns detalhes interessantes sobre aquilo que nós chamamos de transcendência e nós falamos um pouquinho sobre a suspensão do tempo e a ausência de identificação com a personalidade. Também falamos que a transcendência está relacionada com uma experiência não dual. Logo, ela transcende a própria ideia de transcendência. Muito bom. Essa pergunta que trouxeram aí, Rafael Swaboda, nosso querido amigo Rafael, é muito interessante. Muito bem, acho que a gente pode começar pensando nessa ideia de não identificação com a personalidade, já que a questão é justamente quem é o ator da transcendência. Se nós pensarmos a transcendência como um fenômeno que está suspenso no tempo, fora do tempo, é algo que acontece e que não pode ser controlado, será que existe de fato alguém atuando no momento em que a transcendência está acontecendo? E se existe esse alguém, quem é este alguém, afinal de contas? Se a personalidade não está lá, o que sobra? Então, o que sobraria? Muito bem, nós podemos falar um pouquinho a respeito do que significa a profissão de ator. Porque a profissão de ator é isto, não é? Alguém que está encenando algo. Dentro do processo de transcendência, onde a personalidade é transcendida, ou seja, ela é transpassada, ela não tem função, a própria ideia de ter um ator fazendo o processo é a negação da própria transcendência, não? Depende de como nós entendemos esse ator. Porque pode existir o ator que ele está de fato atuando ou interpretando aquilo que chegou para ele enquanto história. O que é que você vai ter que dizer? O que é que você vai lá? Você vai subir no palco, você vai fazer o quê? Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu leio lá o texto que está na minha mão e eu dou uma cara para aquilo. O ator, ele é aquele que, ele pode ser entendido como aquele que vai dar uma cara para um texto dramático, alguma coisa que existia antes. Mas ele também pode fazer um exercício de ser totalmente imparcial dentro da história. Quer dizer, totalmente eu não sei, mas dele conseguir deixar da forma mais transparente o que estava acontecendo ali naquele texto antes dele existir. Olha, você trouxe a palavra interpretação e ela é muito oportuna. Por quê? Porque nós também falamos que transcendência estava relacionado com a epifania, com alguma coisa que sai do eixo central do pensamento linear, que traz um problema, que traz uma conclusão, que é mais um novo problema, que vai demandar uma nova conclusão. O que eu pessoalmente tenho apontado em diversos diálogos é que a problemática nunca está no fenômeno, mas na interpretação que se dá ao fenômeno. E isso está relacionado, afinal de contas, com a arte de encenação em vários sentidos. Se a personalidade é transcendida dentro do processo, e se o ator ele pode tanto ser alguém que atua, quanto alguém que está imparcial na observação, nós podemos então falar o que é o palco onde a transcendência se dá. E aí eu retomo para aquela conversa que a gente teve outro dia.
talvez a transcendência, ela, enquanto verbo, enquanto ação, ela não possua um sujeito específico, alguém que está realizando a ação de transcender. Então, de repente, a gente, do mesmo jeito que a gente diz assim, olha lá, choveu ontem, ou está ventando, e não tem um sujeito realizando essa ação, a gente também nunca poderia dizer alguma coisa do tipo, eu transcendi, ou fulano transcendeu, mas sendo uma coisa totalmente, assim como a chuva e o vento, a transcendência aconteceu, a transcendência transcendeu. Exato, ela acontece por ela mesma. Nós não precisamos encontrar alguém que a faz. Podemos até dizer que é alguém que sofreu a transcendência, mas não no sentido de, meu Deus, eu estou transcendendo. Não, sofreu no sentido de que aconteceu. E quando ela acontece em algum lugar, num palco. Eu não vou ficar fazendo muito mistério em cima disso não, nem vou ficar falando muito não. Eu acredito que o palco onde a transcendência se dá é o corpo. Perfeito. Lembrando que, quando nós falamos o corpo, nós não estamos dizendo que a mente não existe, porque a mente também não é um fenômeno do corpo. É um fenômeno do corpo. E talvez, nesse momento, nesse estado de suspensão, onde não existe identificação com a personalidade, talvez só reste a experiência corpórea, pura e vívida. E logo depois... Opa! O que aconteceu? E aí vem o ator para interpretar o fenômeno, que é o que a gente irremediavelmente faz. Aí a gente encontra um sentido possível, por exemplo, para a palavra sânscrita tantra. Tan como a expansão, a epifania, e tra como a volta. Estou de volta na personalidade, estou de volta no ator, estou interpretando o fenômeno. Quase sempre eu diria que as interpretações são mistificadoras, elas não alcançam. Ponto final, a gente nem precisa ficar sofrendo muito. Ai, por que será que eu vi ou passei por tal fenômeno? Isso não importa. O que será que significa esta visão? Isso também não importa. O que importa é que o fenômeno se dá independente da nossa vontade. Uau! A própria epifania ou transcendência é a neutralização da vontade. Logo, do indivíduo que aplica, expressa a sua vontade. É a total quebra do movimento linear mesmo, de tenho uma vontade, vou atrás daquilo que eu desejo, daquilo que eu tenho vontade, conquisto, não quero mais, quero outra coisa. Um momento de epifania, se não está sendo guiado pela nossa vontade, cessa inclusive essa experiência de anelo, essa experiência de constantemente ficar buscando algo novo e algo novo e algo novo. É uma espécie de morte. E lembrando que Sansara significa vir a ser. Perfeito. Ou seja, é essa busca, é esta roda. E ela, por natureza, é insatisfatória. Por mais que a gente conquiste tudo aquilo que a gente anseia e deseja, não adianta. A mente continua produzindo novos desejos. E o corpo também. O tema é bem interessante e eu acho que a gente pode frisar isso. Mais do que encontrar o ator da transcendência, penso eu que seja mais interessante saber onde se dá a transcendência. E nesse caso, na minha opinião, está no corpo. Ninguém ouviu falar de Deus treinando-se em Samadhi. Isso não existe. Só existe para entes humanos, para entes biologicamente existentes. Perfeito. E aí o corpo, passando por essa experiência epifânica, com toda a sua interferência na sua lógica comum cotidiana, ele pode vivenciar, então, um estado de alteração, e essa alteração vai ser mais tarde interpretada ou vira poesia. Que ela vire poesia. Que ela vire poesia. Desta maneira, nos despedimos e esperamos ter alcançado de alguma maneira os objetivos aqui em responder à questão do amado Rafael Swoboda. Muito grato. Gratidão.